Agora o destaque vem de Brasília. O ministro do STF, Gilmar Mendes, divulgou a minuta da proposta de alteração legislativa, que será analisada na audiência de conciliação para a demarcação de terras indígenas. Direto de Brasília, portanto, Janaína Camelo chega aqui ao Jornal da Manhã com todos os detalhes. Bom dia, Janaína. Muito bom dia, Soraya. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Pois é, essas sugestões estão nessa minuta que foram apresentadas aí para o ministro Gilmar Mendes por todas as partes envolvidas nesse processo, nessa polêmica toda envolvendo o marco temporal de terras indígenas, né? Então, os próprios indígenas, são sugestões dos próprios indígenas, de ambientalistas, de agricultores, das bancadas ruralistas também do Congresso Nacional, do governo federal. Então, é uma minuta que vai ser analisada nessa comissão especial, como você disse, que foi criada no ano passado por determinação do ministro Gilmar Mendes para tentar resolver esse impasse sobre o marco temporal, porque o ministro, quando ele determinou a criação dessa comissão, ele também suspendeu na justiça todos os processos que envolvia a demarcação de terras indígenas, depois que o Congresso Nacional aprovou o marco temporal, mesmo após o Supremo declarar inconstitucional, né, que a tese do marco temporal de terras indígenas é inconstitucional. Essa tese, ela estabelece aí, que foi aprovada pelo Congresso, ela estabelece que os indígenas só podem reivindicar uma terra para demarcação se essas terras já tivessem sido ocupadas até o dia da promulgação da Constituição, em 1988. Então, uma das propostas do ministro Gilmar Mendes que está nesta minuta, Soraya, é estabelecer a proteção constitucional aos direitos originários dos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam, independente da existência de marco temporal em 5 de outubro de 1988, que foi a data da promulgação da Constituição. Então, o ministro aí sugerindo que continue a tese, que continue o que o Supremo estabeleceu de que essa tese do marco temporal não está válida. Outra proposta dele também é admitindo informações orais no processo de demarcação de terras indígenas, mesmo se essas informações não estiverem registradas em áudio ou em vídeo, porque o Congresso tinha removido ali o efeito de prova dessas informações em todo o processo de demarcação de terras indígenas. Bom, essa minuta ela vai ser analisada nessa audiência, uma nova audiência da Comissão Especial, que tem promovido reuniões desde o ano passado. Essa audiência agora, para avaliar essa minuta, vai acontecer amanhã, segunda-feira, e aí todas as partes vão dar suas sugestões sobre o que propôs aí o ministro Gilmar Mendes, a partir do que todas essas partes já tinham conversado durante todas essas reuniões desde o ano passado. Então, eles vão votar com relação a essa minuta. Caso não haja um consenso por agora, a proposta é haver um consenso, passa para uma próxima reunião. No final de tudo, Soraya, quem vai decidir também vai ser o plenário. O ministro vai colocar para avaliação dos demais 10 ministros do Supremo Tribunal Federal e aí para o Congresso também em conjunto avaliar essa questão do marco temporal. Seguiremos de olho nesses desdobramentos. Obrigada por enquanto, Janaína. E a gente segue aqui repercutindo esse assunto com os nossos comentaristas. Diogo da Luz, Adriano Cerqueira, vocês veem essa medida sendo favorável ou prejudicial para essas comunidades? E eu vou além. Queria ouvir também de vocês qual deve ser o papel de fato do STF. Nesse caso, o Judiciário deveria também intervir nessas questões sensíveis ou não? Parece que não, mas a pergunta que eu faço a você é: até quando? Até quando o Brasil do futuro vai ficar discutindo o seu passado sem nada a resolver? Isso gera uma insegurança jurídica para todo mundo, para quem está na sua terra, para quem não está, para os indígenas, para os ribeirinhos, porque não estão falando neles. Eles são em número gigantesco e, por morarem na beira do rio, não têm o direito ao título de propriedade do seu imóvel. E mais, os indígenas que já têm as suas terras são tratados que nem adolescentes. Não é possível uma coisa dessas. Eles não podem fazer quase nada nas terras. O que adianta possuírem mais terras do que qualquer outro nesse país, no mundo, melhor dizendo, e nada poderem fazer, serem tratados como adolescentes? Então eu vejo que essa discussão, ela só traz insegurança, confusão e não resolve. Está na hora de todos os brasileiros serem tratados como adultos que são, na verdade. Eu confesso que eu achei muito confuso esse processo todo.
Na minha cabeça, talvez eu seja muito simplista, o Poder Legislativo legisla e a Suprema Corte avalia se aquela lei em questão é ou não constitucional à luz da Constituição existente, né? Só que, por uma série de razões que não vai dar tempo, né, de desenvolver aqui, a gente tem uma Constituição que gerou um poder, né, que é o STF, e que muitas vezes ele acaba assumindo funções legislativas. Essa discussão tinha que estar acontecendo no Congresso Nacional. Eu não consigo entender todo esse processo acontecendo de audiência, uma decisão que é constitucional, é letra fria, é o que está lá na Constituição. A Suprema Corte faz isso. Está tendo alguma dificuldade de compreensão, interpretação, remete para o Poder Legislativo fazer uma nova lei, se for o caso. Agora, assumir essa situação, né, essa função legislativa, porque a impressão é que está assumindo uma função legislativa. E aí fica muito esquisito em se tratando, né, de uma república federativa como quer a nossa Constituição.